Annyeonghaseyo, bem-vindos ao canal Let's Go Korean. No vídeo de hoje nós vamos aprender o patin. Bom, se você gosta de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e bora lá! Afinal, o que é o patin? O patin é o nome dado à segunda consoante que aparece nas sílabas na parte inferior. Parece complicado o que eu disse, né? Mas não, vamos entender melhor um pouco. Bom, a gente sabe que uma vogal, ela tem que sempre estar acompanhada com uma consoante, certo? Aqui nós temos o PU e o A. O PU é a consoante e o A é a vogal. Mas aonde que entra o patin? Bom, como dito anteriormente, o patin ele vem embaixo, né, da consoante e da vogal. Então, aí nós estamos representando o patin com o mian, que é o de rosa, né? E é necessariamente uma consoante, lembrando que nunca pode ser uma vogal no patin, tá bom? Tem que sempre ser uma consoante. Mas nós temos três exceções, que são esses três consoantes duplas. Elas nunca vão aparecer no patin, tá bom? Então, se vocês verem, é porque tá errado a palavra. Afinal, quais são os patin? Bom, a gente tem 16 patin no coreano. Parece muito, né? Mas não, até porque 7 deles têm os mesmos sons, 3 deles também têm o mesmo som, 2 deles também têm o mesmo som. Então, assim, relaxa, eles são bem fáceis de memorizar. Bom, para começar, nós temos essas 7 consoantes e todas elas têm o som de T mudo. Como assim, T mudo? Eu vou te explicar melhor. Bom, por exemplo, aqui nós temos o pat, pat, pat e o pat. Percebe que todos eles têm a mesma pronúncia, né? Até porque todos eles têm o som de T mudo. Então, identificou eles no patin, então pode ter certeza que eles têm som de T mudo. Pat, 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 tá bom? Para ficar ainda mais fácil, nós temos também 3 consoantes que também todas elas têm o som de K mudo. Vou te explicar melhor. Bom, de exemplo, a gente tem o knock, knock e o knock. Percebe que no final o K ele é assoprado, né? Có, có, có. Perceberam? Então, todos eles têm o som de K mudo. Tá fácil, né? Mas ainda não acabou. Nós temos também o rir, que ele tem som de R e de L misturados. Como assim? Bom, vou te explicar. Bom, um exemplo bem legal que a gente tem é falando parl ou carl. Percebe que a língua ela dá uma virada? E a gente fala que nem paulista, né? Que nem mineiro. Parl, carl, sabe? Porl, sabe? É bem engraçado até, mas é assim que se pronuncia o rir no patin. Nós também temos essas duas consoantes, ambas têm o som de P quando está no patin, e o P é mudo também. Um exemplo bem legal é falando pop ou pop. A gente vê que não tem diferença nenhuma, e é isso, né? Pop ou pop. E por último, nós temos o Ian, que ele tem som de NG quando está no patin. Lembrando que ele só vai ter som de NG quando ele está no patin. Caso ao contrário, né, caso ele estiver com uma vogal, ele não vai ter som de nada. De exemplo, então, a gente tem o pan. Pan. Ele é bem parecido quando o M também está no patin. Eles têm quase o mesmo som. Então, a gente fala pan. Pan. Bom, agora que a gente já entendeu como que funciona os patin, vamos então identificar eles. Bom, amarelo em coreano é noranse. Noranse. A gente identifica dois patin, que é o ian e o kyo. Então, a gente fala noran, noran e sek, sek. Até porque o kyo tem som de camudo e o ian tem som de NG. Outro exemplo bem legal também é o gato em coreano, que é goyan-i. Goyan-i. A gente identifica um patin, que é o ian novamente. Bom, agora eu peço um pouco mais de atenção, até porque o que eu vou dizer agora parece um pouco complicado, difícil de se entender, mas não é não. Vamos lá. Se depois do patin estiver uma vogal com ian, automaticamente o patin, entre aspas, rouba o lugar do ian. Como assim? Não entendi. Bom, eu vou te explicar de uma forma bem fácil para você entender e ver que às vezes patin não é tão difícil assim. Bom, um exemplo bem fácil para a gente poder, entender é o seguinte: a gente falar está gostoso em coreano, que é 맛있어요. 맛있어요. Bom, basicamente, como eu disse anteriormente, o S, né, que está no patin, ele sobe.
ele rouba o lugar do Ian. E vocês sabem que quando o Ian está com uma vogal, ele não tem som. Então, basicamente, o S sobe, assim como a consoante dupla também sobe lá para o O e fica machi soió, tá bom? Outro exemplo também é falar eu tenho um amigo, que é 친구가 있어요. 친구가 있어요. Bom, a gente então tira a consoante dupla e sobe lá pro O. Então, a gente fala 친구가 있어요, tá bom? Então, resumindo, basicamente, então, quando depois do patin estiver o ian, a gente vai subir ele. Caso ao contrário, se não tiver, a gente vai falar o patin, como eu disse anteriormente. Bom, galera, esse foi o vídeo. Eu sei que esse conteúdo, né, é um pouco difícil de se entender, mas não se preocupa, com o tempo você vai se acostumar e não tenha pressa não, tá bom, pessoal? Bom, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e é isso, tchau!